Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vim trazer mais curiosidades, então se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, já deixa seu like pra mim, porque esse vídeo dá muito trabalho pra fazer e você ainda me ajuda na divulgação. Сегодняшнее видео о России. Pack your bags. I got a one-way ticket to explore the world tonight. I want you back. Então, vamos às... vamos às curiosidades. O Natal na Rússia é comemorado no dia 7 de janeiro. Isso porque, em 45 a.C., o Júlio César ele introduziu o calendário juliano, que ele foi usado por muito tempo na Europa e tudo mais. Porém, em 1582, o Papa Gregório XIII ele introduziu o calendário gregoriano, que é esse que nós utilizamos hoje em dia. E a Igreja Ortodoxa, ela ainda usa o calendário juliano para datas festivas. Para ser mais específica, a Igreja Ortodoxa russa. Porque a Igreja Ortodoxa, por exemplo, da Grécia, da Romênia, elas já se adaptaram ao calendário gregoriano, mas a russa não. E a diferença do calendário juliano para o gregoriano é que eles têm 13 dias de diferença. O juliano, ele é 13 dias atrasado. Então, quando eles vão comemorar o dia 25 de dezembro lá, a gente já tá no dia 7 de janeiro. Então é por isso que eles comemoram nesse dia. Que a Rússia é um país muito grande, a gente já sabe. Que é o maior do mundo, a gente também já sabe. Mas você sabia que a superfície diária da Rússia é maior que a superfície de Plutão? Talvez é por isso que ele foi rebaixado para um planeta anão, coitado. Mas é sério, a Rússia tem uma área de 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados e Plutão tem 16 milhões e 700 mil quilômetros quadrados. Você sabia que o Alasca era da Rússia e os Estados Unidos compraram dela? Pois é. O que acontece é que a Rússia ela estava disponível para vender o Alasca, já que era um território muito remoto, não tinha tanta população e era bem difícil de defender. Então eles preferiram vender para os Estados Unidos do que perder de graça numa batalha para um rival, por exemplo, para o Reino Unido. Então, no dia 18 de outubro de 1867, os Estados Unidos comprou o Alasca por 7,2 milhões de dólares, que hoje em dia equivalem a cerca de quase 2 bilhões de dólares. A população não ficou nada feliz com isso, porque eles achavam que era uma área inútil e que eles estavam gastando dinheiro à toa. E também o que pesou é que o presidente na época era o Andrew Johnson. E ele já tinha uma fama horrível, uma reputação péssima, tanto que ele sofreu impeachment uns anos depois, mas enfim, a população odiou. Porém, os estadunidenses mudaram de ideia sobre o Alasca quando em 1896 foi achado ouro lá. E bom, no dia 3 de janeiro, meu aniversário, de 1959, o Alasca foi oficialmente considerado o 49º estado dos Estados Unidos e hoje ele representa 25% das reservas de petróleo do país. A Rússia, até 1917, era uma monarquia governada pelo czar Nicolau II. E para quem lembra das aulas de história, em 1917 começou a Revolução Russa, em que os bolcheviques tomaram o poder. E quando eles tomaram o poder, eles capturaram o Nicolau e a sua família. Alguns dias depois, eles anunciaram que eles mataram o Nicolau II. Porém, eles não falaram para a população se eles mataram a família, o que eles fizeram com a família, não avisaram. Então, começou a surgir uma lenda que os bolcheviques mataram toda a família Romanov, que era a família do Nicolau, porém, que a Anastasia, uma das filhas dele, sobreviveu e que estava por aí em algum lugar na Rússia. A família dele, além do Nicolau, era a esposa Alexandra, o filho mais velho Alexei, duas filhas mais velhas, a Olga e a Tatiana, e duas filhas mais novas, a Maria e a Anastasia. E aí começou esse boato que a Anastasia estava viva e várias mulheres vieram a público tentar provar que elas eram a Anastasia. Pelo menos 10 mulheres falaram com toda certeza: eu sou a Anastasia, eu sou a filha perdida. E isso virou assim uma história muito forte na Rússia. Todo mundo sabia disso, todo mundo queria saber aonde estava a Anastasia. E aí, gente, em 1970 acharam umas ossadas
que em 1991 provaram que era da família Romanov. E dentre essas ossadas acharam o corpo do Nicolau, da Alexandra, da Tatiana, da Olga. E aí, de mais uma filha nova. Eles não sabiam se era a Maria ou se era a Anastasia. De qualquer forma, eles não acharam dois corpos. O corpo do Alexei e de uma filha mais nova, que podia ser a Maria ou a Anastasia. Conclusão, isso só deu fogo para a história de que a Anastasia tinha se escapado, sobrevivido e que ela não tinha sido morta. E aí começou novamente a busca, cadê a Anastasia, quem é a Anastasia? Teve uma mulher, inclusive, que ela morreu tentando provar que ela era Anastasia. E, gente, uma confusão. Até que em 2007 acharam dois corpos, que era quem? O Alexei e a outra filha que faltava, que podia ser a Maria ou a Anastasia. E comprovaram que a Anastasia sim estava morta esse tempo todo, ela foi morta junto com a família, na época que a família foi morta. Mas essa história rendeu muito, gente, ela foi uma lenda gigante na Rússia, tem muitos filmes e livros de histórias sobre isso, realmente ficou gigante essa história e eu achei interessante trazer aqui pra vocês. Lá na Rússia tem um museu chamado Museu Hermitage, que no seu subsolo vivem mais ou menos 60 gatos. Isso não é à toa, eu vou te explicar por quê. Em 1745, a Elizabeth, que era filha de Pedro o Grande, inclusive era da família Romanov, pediu que fossem trazidos vários gatos grandes para o seu palácio para poder proteger as obras de arte que ela tinha lá dos ratos que estavam infestando o local. E eles foram chamados de guardiões da galeria. E eles ficaram lá por várias e várias gerações, até mesmo quando o palácio deixou de ser um lugar para morar e virou um museu. Hoje em dia, os gatinhos eles não são permitidos mais de ficarem nas galerias das exibições, eles ficam todos lá no subsolo. Porém, eles são considerados funcionários do museu. Eles têm passaporte bonitinho com a fotinho deles lá, todos têm seu nomezinho, eles são cuidados assim com muito, muito carinho por 3 mulheres que são voluntárias para poder cuidar, elas não ganham nada. E esses gatinhos, eles não se alimentam mais tanto de ratos, não tem tantos ratos mais lá. Então as cuidadoras trazem peixe, trazem carne para eles. E assim, oficialmente só podem ter 50 gatos lá. Porém, sempre que trazem mais, elas acolhem. Então dizem que hoje tem cerca de 60 gatos. E é o seguinte, são todos gatinhos de rua. Então sempre que alguém vê um gatinho de rua ou elas mesmas vêm, elas levam pra lá pra elas poderem cuidar e as pessoas podem adotar esses gatos. Então tem uma rotação bem legal de gatinhos lá que saem da rua e vão pra casa de alguém. Então é um projeto bem legal assim de cuidar de gatinhos de rua que tem nesse palácio, né, na verdade, que hoje em dia é um museu, que começou, gente, em 1745. A gente tem um estereótipo que russo bebe muito e tal, e realmente eles bebem bastante, mas um fato engraçado que meio que comprova essa teoria é que até 2013, bebidas com menos de 10% de teor alcoólico não eram consideradas bebidas alcoólicas. Tipo, cerveja não era considerada uma bebida alcoólica. Mas aí depois de 2013, com uma nova lei, eles passaram a considerar assim. Então pensem, gente, até 10% não era bebida alcoólica de tão normal que é pra eles. Olha que doideira. Na Rússia é muito comum as pessoas darem flores quando elas vão visitar alguém, ou então os próprios homens dando flores para as mulheres. Porém, tem um detalhe muito importante. Nunca pode se dar flores em números pares para as pessoas quando a situação é feliz ou quando a situação é cotidiana, porque número par de flores significa azar, significa morte. Então, você só pode dar números pares de flores em funerais. Agora, se você for encontrar alguém e dar flores em números pares, você vai assustar a pessoa. Tem que ser sempre número ímpar. A gente também tem um estereótipo que a Rússia é muito fria, e de fato é, tanto que lá está localizada a cidade mais fria do mundo que é habitada. É a cidade de Oymyakon, ela tem apenas 500 habitantes, e em 1924 ela fez menos 71,2 graus Celsius. Você consegue imaginar isso? Meu Deus. Uma observação que eu não mencionei é que essa temperatura de menos 71,2 graus, apesar de ser feita por um cientista e ter sido homenageada no monumento da cidade, ela não foi reconhecida oficialmente.
A temperatura mais baixa que foi registrada oficialmente, ela foi capturada pela Estação Meteorológica da cidade em 1933, que captou menos 67,7 graus e, de qualquer forma, ainda assim continua sendo a temperatura mais baixa registrada em uma cidade habitada no planeta. Deus que me livre e me guarde. Amém. Agora vamos falar de um assunto triste, que é violência doméstica na Rússia. É um problema grave lá. Cerca de 38 mulheres morrem todos os dias por causa disso. Lá na Rússia não tem uma legislação muito boa que cobre violência doméstica. Pelo contrário. Em 2017, com o apoio da Igreja Ortodoxa Russa, o governo lançou uma lei que ela flexibilizava muito a questão de como era tratada a violência doméstica. Simplesmente descriminalizou alguns atos de abuso doméstico como violência. Então, se a mulher não sofresse nenhuma fratura ou concussão, tava ok, não tinha problema. Se a violência doméstica ela ocorre somente uma vez por ano, também não tem problema. Se for a primeira vez que o homem está cometendo violência doméstica, ele não pode ser preso. O máximo que acontece é ele pagar uma multa. E aí, o que aconteceu? Como várias coisas que eram abuso antes, que eram violência, foram descriminalizadas, tecnicamente o número de violência doméstica caiu, né? Os números oficiais caíram. Mas os números reais aumentaram muito. Então, várias pessoas, né, principalmente ativistas do feminismo, estão tentando pressionar a Rússia para poder lançar leis que valorizem as mulheres, que protejam as mulheres dessa violência doméstica. Só que elas encontram muita resistência dos conservadores da Rússia, dos principalmente cristãos ortodoxos, porque eles dizem que se começar a fazer muita lei para proteger a mulher da violência, vai acabar ferindo os valores da família tradicional russa. E o engraçado é que quando a mulher ela sofre a violência, como eu falei, não tem muito problema. Tem 38 mulheres morrendo todos os dias lá na Rússia por causa disso. E quando uma mulher revida, quando ela mata, por ela estar sofrendo muito, ela acaba indo presa rapidinho, muito fácil. Tanto que 79% da população carcerária feminina da Rússia que está presa por assassinato foi porque estava tentando se defender de algum abuso ou violência doméstica. E agora, nessa última curiosidade, eu vou trazer duas, porque elas são tão bobinhas e pequenininhas que eu falei, gente, eu vou colocar tudo numa só, que enfim. A primeira é que a gente tem as montanhas russas aqui no Brasil, né? Que tem esse nome porque elas foram inventadas na Rússia, de fato. Mas lá na Rússia, eles chamam a montanha russa de montanha americana. Então olha que legal, assim, tipo, é uma coisa que foi inventada lá, que a gente tem o nome de montanha russa, mas eles chamam de montanha americana. E a outra curiosidade pequenininha também é que lá na Rússia, quando eles querem escrever risada online, eles colocam um monte de parênteses. Isso porque não tem a carinha feliz que é 2 pontinhos e um parênteses? Então, eles começaram a colocar vários parênteses no riso e depois de um tempo eles tiraram os 2 pontinhos e colocaram só esses parênteses. Então, se você vê o russo digitando vários parênteses assim felizes, significam que eles estão rindo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de deixar o seu like pra mim, que significa muito e me ajuda demais. Deixa um comentário também, que eu adoro ler. Eu fico muito feliz lendo o que vocês mandam pra mim. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E o que vocês acharam dessa camisa da Rússia? Lindona, gente. Eu acho tão bonita, eu adoro vermelho. Eu amei essa camisa. E é isso, muito obrigada por estarem comigo aqui mais um dia. Não esquece também de me seguir nas redes sociais. Está aqui pra você. Tamo junto e é nóis!